Nós vamos ler a Bíblia, depois nós vamos, então, estar orando. Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, graças a Deus. Enquanto vocês procuram, eu vou sair de um microfone e vou para o outro, tá bom? Esse outro aqui o som é melhor, mas esse aqui é mais cômodo, né? Deus os abençoe. Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora vamos para Romanos capítulo 8, verso 28 a seguir. Vamos ver se pela graça de Deus podemos chegar um pouquinho mais na nossa compreensão entre predestinação e livre-arbítrio. Nós vamos entender que entre uma coisa e outra, para entendermos isso, tem um programa de Deus no meio. E aí eu creio que vai ficar mais fácil para algumas pessoas entender, né? Porque às vezes as pessoas dizem, pastor, mas se tem predestinação, mas e o livre-arbítrio? E as pessoas não tem que escolher, mas como que pode as pessoas se perder se a vontade de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e se salva? Então por que se essa é a vontade de Deus, por que não salva? Etc, etc. Vamos ver, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vai vendo as diferenças. Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós teremos a meditação de Tua Santa Palavra. E queremos que o Senhor ministre para nós mais uma vez, através desse humilde e débil vaso, Senhor. Incapaz, mas eu creio que o Senhor pode da fraqueza tirar força. Oramos também por cada pedido que nós lembramos nesse instante de vidas que necessitam e por nós mesmos, Senhor. Pedimos que a misericórdia nos acerca, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mais uma vez rogamos o sangue de Cristo Jesus sobre nossas vidas e que cada um aqui venha receber, Pai, aquilo que precisa, que necessitam, de acordo com a Tua santa vontade. Quanto a meditação está em Tuas mãos, fala conosco à altura de nossas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e que se salvem. Então essa é a vontade de Deus. Se você acha que Deus tem prazer e que Deus quer mandar alguém para o inferno, aí então é meio complicado. Mas aí encontramos outras escrituras, como nós vemos em Romanos, né, no capítulo, creio que é o capítulo 7, ou é capítulo 9, que não é nem por que quer, nem por que corre, mas para aqueles que Deus se compadece. Antes que Jacó e Esaú nascessem, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. É ou não é verdade? Deus fez todas as coisas para os seus fins, até o ímpio foi feito para o dia do mal. E aí nos põemos a perguntar, mas como é que pode ser essas coisas? Então vamos ver que no meio disso tudo existe um programa divino, correto? O problema é que nós olhamos Deus como olhamos um para o outro. Como é que uma pessoa pode ter duas vontades? Como é que uma pessoa, ele pode ao mesmo tempo
querer que todo mundo se salve, predestina esse e não predestina aquele, elege esse e não elege aquele. A questão é que Deus é infinito. Isso quer dizer que Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conheceu cada pessoa antes mesmo de vir aqui ao mundo. Conheceu a trajetória de cada um, como conheceu o que estava em cada um. Foi por isso que Ele elegeu, foi por isso que Ele predestinou. Não é porque as pessoas são boas, não é porque as pessoas são tão corretinhas, por isso que não é porque querem, porque correm, mas para aqueles que Deus se compadece na questão de eleição. Por quê? Visto que a vontade dele é que todos se salvem, que nenhum se perca. Mas é que Ele viu quantos deles se encaixariam dentro do programa que Ele iria estabelecer para resgatar toda a humanidade perdida, porque Ele sabia que eles iam se perder. Então Ele estabeleceu um programa. Então não é o tanto que as pessoas oram, jejuam, que as pessoas andam corretinho e tentam fazer de tudo para chegar no céu. Não, você tem que entrar dentro do sistema de Deus. Porque se você estiver fora, você pode fazer o que você quiser fazer. E aí nós entramos em certos paradoxos, entre pontos difíceis, como a primeira vez que eu li me impactou. Na mensagem da deidade de Jesus Cristo, o profeta dizendo que eu poderia me abster de todos os pecados que há no mundo. Ou seja, eu poderia ser uma pessoa sem cometer nenhuma transgressão do que a Bíblia condena. E contudo, sem Cristo, ainda errar o céu. Não é fácil, irmãos. Mas por quê? Porque Cristo é o programa de Deus. Não importava nos dias de Noé quantas pessoas boas havia no mundo, quantas pessoas que poderiam comprava, pagava certinho, respeitava o próximo, fazia tudo que tinha que se ser feito, cumpria suas obrigações, mas o programa de Deus era entrar na arca. Se não entrou, você veja que Ló saiu pela cidade por aquelas pessoas que seriam futuros genros dele, inclusive atrás de seus genros, que já estavam comprometidos com as suas filhas para se casar. Ele disse: gente, vamos sair, tem 2 anjos lá na minha casa, me visitou, e eles pregou e mostrou que Deus vai destruir, no amanhecer do dia, essa cidade vai ser destruída. Eles riram, tiveram dele como um zombador, eles não puderam crer. Aí nós voltamos para São João capítulo 8, 47, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Ou seja, quando eles veem o mundo, Deus já viu que eles teriam algo neles para se encaixar daquilo ali. Nós vemos um mancebo de qualidade. Veja os paradoxos. Um homem que observava a lei, que era a Bíblia que eles tinham no momento, era o condutor até Cristo. Um homem severamente obediente, e Jesus até o amou quando ele disse, porque Jesus sabia que ele estava dizendo a verdade. E contudo não conseguiu seguir o programa divino. Porque Jesus disse: vai, se desprende disto e vem e segue-me. Era muita coisa para ele. E por outro lado nós vemos o ladrão da direita, que não fez nada de bom, pelo contrário, reconheceu que o que ele merecia era morrer mesmo da forma em que ia morrer. Mas antes de morrer, ele enxergou um programa que Deus tinha. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu sei que daqui a pouco o Senhor já vai estabelecer o teu reino, porque o Senhor vai cumprir o papel que nenhum homem conseguiu. Lembra de mim. Ele disse: você entendeu, né? Hoje mesmo tu estarás comigo. Nós dois vamos ter que enfrentar a morte física, você vai estar comigo lá. Mas por quê? Então, meus irmãos, é por isso que somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente que Deus nos deu, conhecendo o que está dentro de nós. Por isso ele disse, até repreendendo o profeta Samuel: vocês veem o que está diante dos olhos de vocês, mas eu não vejo como vocês veem, eu vejo o que está no coração. Só assim para nós entendermos. Mas eu vou ler aqui o profeta dizendo. Tem muita coisa para nós meditarmos aqui. Hebreus capítulo
5 e 6, primeira parte, parágrafo 60. A intenção de Deus foi fazer o homem à sua imagem para ter companheirismo com ele. E ele o fez um ser tangível. Agora, o pecado nos trouxe a um lugar de corrupção, mas aquilo nunca parou com o programa de Deus. Porque Deus já tinha visto como seria. E ele já tinha um cronograma pronto. E amigo pecador, hoje, se você não é nascido de novo do Espírito de Deus, você tem um fim em algum lugar. E seu fim é o caos, em ruína, e sofrimento e miséria. Mas para você que crê no Senhor Jesus e aceita o mesmo como seu Salvador pessoal, é simplesmente tão eterno como Deus é eterno. Olha o programa. Aí voltamos para São João capítulo 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar e entender o reino dos céus. Você não tem fim. Eu lhes dou zoe, eterno, a própria vida de Deus. Eles nunca perecerão, nem mesmo entrarão em julgamento, mas passaram da morte para a vida. Isto é o que ele era, foi para isso que ele veio. Então, este era o sistema de Deus. Por isso que nós vemos aqui, né? Que o propósito de Deus era reunir, vamos voltar aqui a Timóteo capítulo 2, né? Cada detalhe da Bíblia é muito importante nós estudarmos e recapitularmos. Que quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não, vamos voltar a Romanos capítulo 8, não é bem isto que eu queria colocar. Eu creio que até aqui estamos entendidos, né? Verso 28, seguindo onde é que nós lemos. Verso 29. É isso aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É por isso que lá na carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, diz assim: ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, quando Cristo nasceu, ele foi aqui na terra, ele foi o princípio de uma nova criação. Porque a primeira criação, a antiga criação, começou com quem? Adão. E o que diz Coríntios capítulo 15? Que temos dois Adão. Um terreno e um celestial. O terreno foi o Adão mesmo, aquele que nasceu, que Deus formou do pó da terra. O segundo Adão que veio do céu é Cristo Jesus. Assim como nascemos do velho Adão, agora nós temos que nascer do segundo Adão. E como só um ato, Romanos capítulo 5, como só um ato de pecado do primeiro Adão jogou todos nós na lama, um ato só de justiça do segundo Adão nos colocou no céu. Aleluia! Não é gostoso? Um ato só de um e um ato só de outro. O ato de um nos jogou no pecado, o ato de outro justificou a todos nós. E quem vai acusar um escolhido de Deus se é Deus que justifica? Não tem como, não é? Mas para isso ele estabeleceu um programa, visto que a coisa toda ia chegar nessa situação. É por isso que o sacrifício de Abel foi recebido e o de Caim não. Porque frutas, peras, maçãs não estava no programa de Deus no futuro, mas a morte de um cordeiro estava. Então, por fé, Abel conseguiu entrar dentro daquele programa. E aí ele foi aceito. Vocês estão vendo, meus queridos? Os dois tiveram livre-arbítrio,
Mas um teve o livre-arbítrio sob inspiração divina e o outro sob inspiração própria. Um entrou pelo caminho provido de Deus, o outro andou pelo seu próprio caminho. Por isso que esse livro sagrado ele não foi feito para se enquadrar com nós, mas foi feito para nós se enquadrarmos com Ele. Todo verdadeiro eleito filho de Deus, ele não discute com o que está escrito, mas ele sempre busca a graça de Deus e diz: Senhor, eu tenho que chegar no que a Tua palavra diz que eu tenho que chegar. E nisso você descansa, crendo que aquele que em você começou a boa obra, ele vai fazer você chegar aí onde precisa ser chegado, né? E que o nosso percorrer, o nosso destino não está nas nossas mãos. Veja o que o profeta diz aqui na grande luz resplandecente, parágrafo 15. Mas nos dá consolação saber isso, que nós não temos nosso destino nas mãos. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio. Sim, você tem um livre-arbítrio, mas você não vive sobre a sua escolha pessoal. Você vive sobre a escolha de que Deus fez para você. E aí você olha aqui para a Bíblia Sagrada e diz: eu renunciei a mim mesmo, não quero mais andar de mim mesmo, mas eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Mas nos dá consolação saber isso, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. E Ele ordenou que fosse assim, e não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar. O profeta diz: tão certo como Cristo foi ao Calvário e ressuscitou, a igreja também chegará à ressurreição, e os que tiver vivos serão transformados. Eu creio que nós podemos crer de todo o coração. Por que tem ministros que prosperam, outros não conseguem? Por que tem pessoas que têm até mais qualificação do que o outro? Por que tem pessoas que começam o mesmo negócio e os dois começam junto? É que um consegue entrar dentro do programa do comércio, do negócio, da forma que tem que ser, e o outro não consegue entrar ali, não consegue entrar naquele universo ali, e aí um deslancha e o outro para no tempo. E por que às vezes tem pessoas que são mais abençoadas e outros são menos abençoados? Não é que Deus faz acepção de pessoa, é que um vai pela sua escolha, o outro busca a direção. Um acompanha a tendência da maioria, porque não quer muito peso na sua cruz. O outro mesmo, sob pedrada, ele quer andar sobre as pegadas que foi deixada para ele. Oh, louvado seja Deus, meu querido. Bem-aventurado aqueles, diz o profeta, que larga tudo e procura andar apenas com Cristo. Você não vai ser entendido, você não vai ser muito amado, não vai ser muito considerado, mas você pode ter certeza, sua vida espiritual será de sucesso. Louvado é o nome de Jesus. Posso dar um testemunho sobre questão de comércio? Tem um precioso irmão, um lavrador como todo mundo lavrador. Todo mundo só tocando a sua vidinha aqui, mais ou menos, e tal. E ele orou para que Deus abrisse o entendimento dele. E Deus abriu. Você crê que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Quando Salomão assumiu o reino, ele foi muito humilde. Oxalá que o fim de Salomão tivesse sido como o começo. Ele disse: eu sou muito novo, sou mancebo, e eu não sei entrar e sair no meio deste povo. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para mim governar esse povo, porque eu não sei. E Deus disse: como você não pediu prata, não pediu fama, não pediu riqueza, não pediu nada, pediu sabedoria, então junto com a sabedoria virão os bônus. Você vai ter dinheiro, você vai ter fama, você vai ter riqueza, você vai ter tudo. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o seu tempo para Deus. Em primeiro lugar, o seu dízimo para Deus. Em primeiro lugar, a sua oferta para Deus. Em primeiro lugar, a sua vida para Deus.
Deixa a esposa, filhos em segundo, em terceiro lugar. Deixa amigos em quarto, quinto lugar. Mas sempre dê a primazia para Ele. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Agora viva para a tua mulher, viva apenas para os teus filhos e não coloque ele na cadeira superior para você ver o que vai acontecer. Você vai perder tudo, não tem nenhum e nem outro. Louvado é o nome de Jesus. O profeta testifica sobre Billy Graham. Você sabe que Billy Graham foi um homem ministerialmente bem sucedido. E eu pensava, até esse exato momento, antes de ler essa referência aqui, eu achava que é porque Billy Graham era um grande intelectual, e na verdade ele era. Mas você sabia que na época de Billy Graham tinha gente mais intelectual do que ele? Você sabia que antes de Martinho Lutero, houve homens mais capazes do que ele que tentou fazer a reforma? Existia um professor chamado John Hus, a história fala sobre ele, que inclusive ele morreu, se não me engano, queimado ou foi enforcado. Queimado, né? Mas o profeta diz: Lutero conseguiu êxito porque ele veio justamente na hora certa do programa de Deus ser estabelecido. Então o profeta disse: você tem que saber qual é a vontade de Deus, o tempo de Deus e o mover de Deus. Às vezes você está assim, atira numa tira, e Deus diz: espera mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, Senhor, mais um pouquinho, agora vai, tá, em cima da mosca. Às vezes nos precipitamos, é um tiro pela culatra, é tiro no escuro para lá, é tiro para lá, gastamos todas as munição que temos, e só decepção. É ou não é? Deixa o profeta falar sobre isto. Ah, Deus elegeu Billy Graham e não elegeu os outros. Não, a vontade de Deus é que todos fossem bem-sucedidos. Você sabia que a vontade de Deus era que Caim fosse abençoado como Abel? Agora você vai entender melhor a predestinação e o livre-arbítrio. Volta lá para Gênesis. Veja o diálogo de Deus com Caim. Certo? Capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias, claro, depois já de terem crescido, de terem se tornado homens maduros. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele fez com o melhor do entendimento dele, mas fora do programa de Deus. Então, meu irmão, zelo, esforço é muito bom. Mas vamos orar e saber se Deus quer aquilo ou não. Se está dentro do sistema dele ou não. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer, Deus aceitou aquela oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irmãos, Deus não é obrigado a sair fora do programa dele. Lembra-se disso, que a palavra de Deus, talvez nós não conseguimos chegar, o tempo não permite. A palavra de Deus, ela é o programa de Deus para nós. Por isso que já foi determinado que nenhum jota, um tio poderia ser omitido, e depois vem mais tarde Paulo e disse que nenhum anjo, Gálatas 1, verso 6 a seguir, poderia mudar mais o que estava estabelecido. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente. É como nós queremos fazer alguma coisa, nos esforçamos e tudo mais. Irmãos, tem muitos cainitas por aí afora. E eu acho lá que Deus tem misericórdia, que nós também não vamos nos tornar um cainita. Que queremos fazer as coisas e não conseguimos, não temos sucesso, e vamos ficar irados com Deus e com as pessoas. E tentar de alguma forma destruir aqueles que estão sendo abençoados. Não. Veja, a vontade de Deus é que todos nós aqui sejamos abençoados.
Então vamos buscar a vontade de Deus para encontrar dentro do livre-arbítrio da escolha, não escolher o que nós queremos, mas o que Deus quer para nós. Aí você tem o livre-arbítrio e tem a eleição e a predestinação. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Agora Deus, sendo infinito e eterno, ele viu isso aqui. Ele viu os dois vindo, ele viu o que ia acontecer e ele elegeu. Não porque você pensa que Abel era um homem perfeito, Abel era, não, mas um homem que conseguiu se enquadrar. Estão entendendo? Deus já resolveu muitos problemas na minha cabeça. E eu espero que resolva também na sua. Eu já vi muitas pessoas virar contra Deus e questionar Deus no seguinte aspecto. Um dia um ministro me fez uma pergunta e disse: por que eu sou uma pessoa que eu faço assim, 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 assim? Eu não vou entrar em pormenor. Eu procuro fazer isso, sempre procurei andar, e parece que meu trabalho não deslancha. Aí ele acusando o outro na época e dizendo: agora aquele fulano lá, eu sei disso, e veja lá, tudo parece que ele faz a coisa. Deus não disse que ia fazer uma obra na minha vida, na sua, seja ministério, seja o que for, se eu fosse bonzinho, 100% certinho. Claro que Ele ficaria feliz se nós conseguíssemos. Mas Ele vai nos abençoar se nós estamos trabalhando dentro do sistema que Ele pediu que fosse feito. Posso deixar mais claro? Você contrata um construtor. Pode ser? Vamos seguir o raciocínio? Um tem a vocação, ele é perito. Você diga, vai fazer uma coisa simples, você não tem projeto, não tem planta, nada, é uma casa de pobre como a nossa. Graças a Deus a prefeitura até hoje não está implicando tantas vezes, nós podemos fazer sem. Não sei como é que está hoje, mas na minha época eu fiz a minha casinha lá no Parque dos Pinheiros, eu mesmo arquitetei, eu mesmo projetei, eu mesmo construí. E acho que está de pé até hoje. Né? Então, mas você não constrói, você não é construtor, que nem era no meu caso. Aí você chama um pedreiro. E esse pedreiro, você já ouviu o tititi por aí dele? Ó, você cuidado com ele, não adianta muito dinheiro para ele. Ó, de vez em quando ele pode falhar no serviço, que ele toma uns goró, que nem eu conheci um vizinho meu mesmo. Pensa num pedreiro, num construtor, nota 1000. Mas o coitado tinha a fraqueza de beber. E de vez em quando, na plena segunda-feira, ele com a garrafa de pinga sentado na frente da casa dele, cantarolando sozinho, e ela falou: não sei como é que é bêbado. E eu olhava e falava: meu Deus, que desperdício. Mas vamos seguir aqui, tá? Para nós não tomar muito tempo. Aí uns falam assim: ó, ele pode fazer alguns dias de serviço porque ele tem um pouquinho de vício e ele bebe. E não adianta dinheiro não, porque ele tem fraqueza, ele gasta e depois não vem terminar o serviço. Mas o cara, me desculpa a expressão cara, falando no linguajar que o pessoal aí fora fala, o cara é nota 1000. Se você pedir assim, vai ser assim, porque ele sabe do que está fazendo, certo? Aí chega o outro que eu vou te falar a verdade. Vamos dizer até, é o homem perfeito. Tudo certinho. Mas vem alguém e diz: olha, se você não quiser perder o material e perder seu dinheiro. Mas por quê? Só, ele fez a minha casa lá, as paredes tem que fazer um palmo de reboque, porque é tudo fora de prumo. Hã? Ele não consegue entender. Se você fala, lá na minha casa, a cerâmica começou com 1 milímetro aqui e terminou com uma cerâmica inteira no canto, lá tudo fora do esquadro, porque a casa tudo fora do esquadro. O beiral começa com um palmo aqui e termina com 1 metro lá no final. Mas por outro lado, vou te falar a verdade, você pode deixar a casa por conta dele, que ele não mexe em nada de ninguém, tá. Quem você contrataria? Gente, abre a boca, pelo amor de Deus, eu estou perguntando. Você ia suportar, você ia esconder sua carteira, você ia fazer tudo que você pudesse fazer.
E se ele faltasse um dia da semana, você ia suportar, por quê? Porque ele ia executar o seu programa. Agora o outro certinho, bonitinho, tudo do jeito que você poderia imaginar. Só que tem uma coisa, como é que você ia confiar nele? Você ia perder todo o material. E aí você vai entender por que Deus... Eu não vou entrar em pormenor, deixa eu seguir aqui. Amém? Porque às vezes você olha para você e diz, Senhor, por que o Senhor não chamou aquele cidadão? Por que chamar eu? Veja que miséria que eu sou, quanto fracasso na minha vida. Deus diz, mas você está dentro do meu programa. Eu tenho visto seus fracassos, mas tenho visto também suas lágrimas, porque você sabe que isso aqui está falido, isso aqui está acabado, isso aqui não tem lugar que te cabe aqui. Eu penso dessa forma. Hoje mesmo eu sentado estava pensando. Ainda perguntei para alguém da minha família, disse, eu vou fazer 52 esse ano ou é 51? 52. Falei, vixe, 52 já, quer dizer, está descambando. Aí você pensa, um dia o sol vai ter que se pôr. E para onde nós vamos? Com todo o esforço que fizemos, podemos deixar até a família estabilizada, no tempo e tudo mais, mas e agora? Você sabe que você consegue pensar assim? É porque você sabe que Deus estabeleceu um programa e você luta para enquadrar dentro dele. Para ser mais sincero, o profeta disse que o programa de Deus seria como uma mulher que vai fazer um vestido, uma camisa. O que elas fazem? Elas têm um molde, não tem? Aí estende o tecido, coloca o molde, com aquela tesoura que corta que nem uma navalha. Vai contornar aquele molde, deixando um espaço para poder fazer a costura, e tá. Mas ali tudo não é tecido? É ou não é tecido? Mas aí você vê ela fazendo assim com a mão, pegando e o resto que sobrou encostando aqui. Aquele ali está dentro do molde. Tudo é tecido, todos os homens são iguais. E a vontade de Deus era que todos se salvassem, mas só um pouco entrou no molde. Aleluia! É tão claro. Feliz daquele que caiu dentro do molde. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Você não fica indiferente, não se importa com o que diz vizinho, com o que diz amigo, com o que diz ninguém. Esse meu amigo, a vidinha aqui, ó, como alguém falando num vídeo, né? Essa minha vidinha aqui só pertence a um. E tem que estar certo com ele. Amém? Mas deixa eu ler aqui rapidinho, gastar mais uns 10, 15 minutinhos. Eu vi aqui há não muito tempo atrás, em Louisville, quando eu vi o Dr. Mordecai e muitos grandes teólogos que conheço, que são melhores pregadores do que o jovem evangelista ruivo, que era Billy Graham, de 38 ou 40 anos, que passou pela plataforma, passou por aqueles homens, e eles se assentaram atrás e ficaram ali naquela noite. Não era nenhum décimo ou centésimo do pregador que aqueles jovens que estavam assentados atrás deles eram. E eu achava que Billy Graham era o maior da sua época. O profeta disse não. Esse Mordecai e outros que estavam sentados na plataforma, enquanto Billy Graham pregava, o profeta disse que Billy Graham não era um centésimo do que eles eram. Meu Deus. Irmão, coisa boa não é o que você é. Entenda isso, por favor. Irmão, eu não estou pregando liberalismo. Eu sei que dentro de você, dentro de mim, nós queremos não só ler essa Bíblia, nós queremos que ela seja nós. O que eu estou dizendo é que a questão tanto não é o que nós achamos e pensamos, mas é enquadrar dentro do sistema de Deus. É aquilo que eu falei, por que às vezes prospera e outro não? Procurem tudo. Deixa eu voltar a concluir antes que eu esqueça o caso do irmão lá jovem agricultor.
Então ele começou a plantar, como todo mundo plantava, e pediu entendimento para Deus. Deus colocou o entendimento dele. Sabe o que ele fazia? Na região onde ele morava, que plantavam muito abóbora cambotiã, plantavam melancia, plantava isso, plantava aquilo. Então o que ele fazia? Primeiro ele plantava junto com todo mundo. Depois ele começou a plantar por último. E antes dele plantar, ele ia na casa da lavoura, onde vendia semente, e começava a conversar com os balconistas e disse: como é que está a venda de semente de melancia? Disse: rapaz, eu nunca vendi tanta semente que eu estou vendendo agora. E cambotiã? Olha, cambotiã está devagar. Ninguém está querendo cambotiã, ele ia na outra. Quando ele via que ninguém tinha comprado quase semente de cambotiã, ele metia cambotiã na terra. E todo mundo ia na melancia, dava aquela enchente de produção, melancia lá embaixo, a cambotiã lá em cima. Depois, quando ele teve mais condição, porque melancia, como você sabe que você vai comprar uma melancia no caminhão, o que o vendedor fala para você? Isso aqui é melancia de Goiás. Porque Morrinhos, né, lá no, se eu não me engano, lá perto de Goiânia, é o lugar de maior produção de melancia. Aí ele começou a ter uma condição, naquela época, S10 era o carrão, era, vamos dizer, uma caminhoneta do ano hoje. Aí ele ficou mais ousado, ele não só pesquisava a região aqui, mas ia até lá para pesquisar, porque plantam muito cambotiã e melancia lá também. Aí ele saía daqui, gastava combustível para ir lá dar uma rodada e ver como é que o povo estava plantando. O que todo mundo estava plantando, ele caía fora. E sempre na contramão. E Deus, ó. Amém, meus queridos? Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Buscar o entendimento de Deus para fazer as coisas. Mas não, todo mundo está fazendo, então vou fazer, irmãos. Se todo mundo está cortando o cabelinho do jeito que é o mundo aí fora, porque um jogador, porque um cantor, porque um artista está cortando, é problema deles. Você não é todo mundo, você é um cristão. Você procura diante de Deus orar o que corte de cabelo, que é que Deus quer que você corte o seu cabelo, homem, para agradar o Senhor teu Deus. Se aí fora estão fazendo isso, cortando franjinha, dando uma repicada aqui para não sei o quê, estão passando brilhozinho, estão fazendo não sei o quê, porque a irmã fulana faz. Problema da irmã fulana, problema de quem quer que seja. Busque a vontade de Deus para a sua vida, e a vontade de Deus está aqui. Acabou. Não era nenhum décimo ou centésimo do pregador que aqueles homens que estavam assentados atrás deles eram. Mas ele tinha o programa de Deus e prevaleceu. Billy Graham. Ele conseguiu entender naquela época que Deus precisava de um homem com o evangelho do arrependimento. E ele prosperou. Ele não só pregava teologia, mas era um pregador que trazia pessoas ao altar porque ele pregava o evangelho do arrependimento. Inclusive, até esses dias atrás mesmo no YouTube eu vi um vídeo de um camarada que estava dentro da penitenciária, e eu vi num programa de rádio Billy Graham. Ele não aguentou, ele se rendeu a Deus. E nesse programa Billy Graham, saudoso Billy Graham, dizia: deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Era um pregador nato do arrependimento. O profeta diz: uma pena que não tinha o evangelho do enchimento, mas aí já tinha outros qualificados para Deus para fazer aquilo. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Mas o profeta disse, Billy Graham prevaleceu porque ele disse: eu tenho observado essas coisas, então cheguei a essa conclusão. Então o profeta disse, depois ele segue dizendo de outro assunto, mas o que nós queremos ver é isso aqui. Só mais um minutinho? Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar. E a inadulterável palavra de Deus, que nada pode ser adicionado ou tirado dela, é o programa de Deus da sua igreja. Vamos encerrar com isso aqui. Então, quando uma igreja, quando um homem e uma mulher, não importa as lutas que ele tem para caminhar dentro desse caminho, porque não é fácil, estreita é a porta e apertada é o caminho. Se alguém acha que ser cristão é mar de rosa, não é. O profeta diz na mensagem à era de Éfeso: sofrimentos, lutas, tribulações. Isso faz parte do seu dia a dia, você tem que se acostumar com isso aí.
que muitas são as aflições do justo, mas você também não esquece do final, mas o Senhor os livrará de todas. Essa é a questão. Amém? Importa por muita tribulação entrar no reino dos céus. Nós não queremos entrar? Então que venha a tribulação, mas que Jesus venha junto conosco, que a misericórdia dele venha junto conosco. Essa é a questão, esse é o programa. Agora veja como é que o mundo, por que a igreja está em decadência, por que a igreja está chegando na situação que está? Porque perderam o programa. Irmãos, não tire o olho da planta de Deus. Eu vou dizer para vocês um pequeno segredinho que eu aprendi muito cedo no ministério, com todas as falhas que eu tive e tenho, porque estou aprendendo até hoje, e se Jesus tardar ainda vou aprender mais. Eu nunca me enredei com nenhum sistema doutrinário, nada mais. Por quê? Eu não só leio a mensagem, mas leio isso aqui. Tá? E até onde pega uma parte da mensagem e vão, é como você entrar dentro de uma lagoa, dentro de uma represa, e você não sabe nadar. Então você vai indo até onde dá pé, como nós falamos. Quando você vê que a água já está chegando aqui no queixo, você tem que voltar. Então você vai, como perguntaram para o irmão Bruno, o senhor é calvinista? Ele disse, até onde dá pé. Entenderam o termo? O senhor é pentecostal? Até onde dá pé, até onde eles estão com a palavra. O senhor outro dia alguém me perguntou no rádio, William Branham era calvinista, leu os livros de Calvino, porque ele fala assim da questão da predestinação com tanta clareza, porque Calvino trouxe a predestinação, etc. Ele disse, até onde Calvino foi com a Bíblia, ele foi com ele. Mas fazer o que Calvino fez, perseguir uma pessoa e até matar por causa de crença, por causa de religião, falei, isso aí jamais ele fez. Estão entendendo? Mas diz que lá é uma benção por causa disso, por causa daquilo, mas vá até onde dá pé, não deu pé mais, volta para trás. Amém, meu querido? E aonde dá pé? É o que o próprio profeta aconselhou, se você lê a mensagem e você não entendeu, fique com o que diz a Bíblia, porque o que eu prego é a Bíblia Sagrada. Talvez você não entendeu a maneira que eu me expressei, mas eu estou dizendo o que está aqui, estou tentando esclarecer um pouco mais. E isso é o que nós temos feito. E que Deus nos dê graça. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. E ficamos assim, se a chuva continuar até amanhã cedo, eu quero uma ajuda de alguns de vocês, para a minha tarefa da manhã. É brincadeira, vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de agradecimento? Valeu a pena enfrentar a chuva? Você está saindo mais abençoado? Entendeu um pouco melhor agora? Querido e poderoso Pai Celestial, obrigado por tua misericórdia. E deixa-nos permanecer dentro deste programa. Aí nós vamos entender como foi que o Senhor elegeu as pessoas, como que o Senhor predestinou, e até trabalhou em muitas coisas para contribuir para o bem deles, porque o Senhor sabia que eles trabalhariam dentro deste programa. O Senhor saberia que eles ficariam talvez fora de ativa por um tempo, como o filho pródigo, eles cometeriam erros, mas o Senhor sabe que quando eles voltassem, eles iriam fazer justamente o que seu plano diz que tem que ser feito. Como pregamos aqui, falamos sobre o pedreiro, Senhor. Por outro lado, Pai, o Senhor não tem nenhum compromisso com um altar bonito, como o de Caim, por certo muito mais bonito, muito mais bem feito, mas não enquadrava. A parede está totalmente fora de prumo, fora de esquadro, fora do programa, fora da planta, fora da vontade do eterno Deus. Pai, tende misericórdia e nos ajude. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Você crê que Deus... Então vamos lá. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste?
E por que descaiu o teu semblante? Olha o verso 7 para concluir aqui, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você fizer o bem como ele fez, você acha que não vai haver aceitação para você? Em outras palavras, eu aceito a todos, eu amo a todos, eu quero que todos se salvem. Mas o que ele fez? Mas ele disse, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo. Ou seja, aí você vai para Hebreus capítulo 11, diz que por fé foi que Abel ofereceu o melhor sacrifício. E fé é revelação, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não. Então Abel fez não o que ele viu, mas o que Deus mostrou para ele. É o que eu falo sempre para esses irmãozinhos, vocês não sabem a bênção que essas pessoas que estão indo no campo para cantar. Eu fico maravilhado. Mas eu sempre falo para eles, se um dia forem, que sempre vão em 3, se um dia forem e você não sentir de forma nenhuma de cantar, não precisa cantar se não tem a direção. Mas procura orar antes de cantar. Procura buscar a vontade de Deus. E mesmo os que cantam aqui, busque a direção antes. Busque cantar dentro do programa de Deus, para Deus abençoar. Não canta apenas porque é bonito o hino, porque a melodia é bonita, mas dentro do programa. Você já notou que às vezes uma pessoa vem cantar aqui e não canta nem tão bonito e nós se alegramos mas por quê? Aquilo enquadrou dentro do projeto do momento. E por outro lado nós vemos pessoas com talento, com dons aperfeiçoado, canta e nós ficamos bonitos, mas não te lindou lá dentro. A culpa não é de Deus. E a mesma coisa eu falo de sua pregação também. Todos os dons, todas as vocações. Agora veja bem. O seu desejo será sobre ti e ele te dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Mas por quê? Porque ele continuou pelo seu desejo, ficou revoltado, ficou irado, porque ele queria que Deus se enquadrasse com a sua vontade. E Deus disse, eu não posso me enquadrar com a sua vontade, porque eu tenho já um programa feito. Mas enquadra você dentro da minha vontade, e eu vou te abençoar. Os que são de Deus, escuta. Então hoje vamos procurar nos enquadrar com o que Deus está pedindo. E Ele vai nos abençoar. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me lembrar e voltar aqui e concluir isto aqui. Agora sim, leva os teus filhos em paz. Obrigado por essa chuva maravilhosa. Seja bem-vinda, chuvinha, nós estávamos com saudade. Obrigado, Senhor, que faz com que ela caia sobre maus e bons, porque Tu és Deus piedoso e misericordioso. Banha essa nossa terra para que tudo volte ao verde natural. Obrigado por tudo que tem nos concedido. Leva os teus filhos em paz e que a boa paz os acompanhe. Abençoe nossa viagem amanhã, se o Senhor permitir, até Cambé, e o nosso culto ali também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.